Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Lara Umbelina, sou psicóloga e hoje nós vamos dar continuidade a uma avaliação psicológica da série This Is Us. Aqui no canal já tem vídeo de avaliação do Randall, da Kate e eu não podia deixar de fora o Kevin, um dos 3 irmãos que também merece uma avaliação porque a história dele é permeada de desafios emocionais, principalmente em relação à bebida alcoólica. Vamos falar sobre isso para entender essa dinâmica usando ele como exemplo e que a gente também possa ter exemplos pessoais. Mas antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para você receber todos os vídeos todas as quintas-feiras. Vídeos ligados à saúde mental, autocuidado, tem outras avaliações psicológicas também, então aproveite que tem muita coisa boa. Vamos nessa? Vamos juntos, que o tema é bom. Você já assistiu a série This Is Us? Se ainda não assistiu, eu te convido a ver um vídeo aqui no meu canal que eu falo ali mais resumidamente o porquê que essa série é tão interessante, como você pode aproveitá-la. É uma série que vai e volta no tempo, mostrando ali os principais personagens, que é um casal que tem trigêmeos, e mostra depois a continuidade da história desses filhos. E aí mostrando os resultados comportamentais, emocionais, na perspectiva de cada personagem que explica o que aconteceu ali no passado, por que ele age dessa forma. A gente pode trazer assim, várias lições terapêuticas dessa continuidade da vida, que é muito interessante de fazer essas reflexões. E como eu falei com vocês, aqui no canal já tem uma avaliação psicológica do Randall e da Kate, e agora vou falar com vocês do Kevin. Kevin, então, quem é esse personagem? Ele é o primogênito, digamos assim, porque dos 3 ele foi o primeiro que nasceu, e eles fazem essas comparações assim de que quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Então ele é esse destaque já desde o começo e traz esse lado assim muito galanteador, ele gosta de chamar atenção, ele tem um lado assim muito ideal, ele traz assim um jeito idealizado em relação às coisas, grandiosas em relação à visão que ele tem da vida. E dentro, assim, no aspecto da infância dele, mostra muitos momentos em que ele gostaria de receber mais a atenção dos pais. Em alguns momentos ele tem ali umas fases, umas partes em que ele se sente triste, sozinho, desamparado, porque vê que a mãe dá mais atenção pro Randall, que é o filho adotivo, justamente por ele ter uma diferença, assim, ela acaba tendo um cuidado maior com ele para que ele se sinta pertencido. E acaba deixando o Kevin em alguns momentos, ele sente essa diferença de tratamento e ele acaba deixando mais de lado. E o pai deles dá muita atenção também para a filha, para Kate. Ele tem ali com ela uma relação de muita admiração, de cuidado, de querer incentivá-la sempre. E aí mostra alguns momentos em que isso fica marcado pro Kevin. Não significa que ele não tenha tido atenção, pelo contrário também, assim, muitos momentos da infância mostra essa relação com todos, mas a maneira com que cada um percebe, com que cada um recebe é diferente. E isso a gente pode começar a entender, por que ele tem, então, essa autoestima fragilizada em relação aos afetos que ele recebeu, aos afetos que ele percebeu dessa educação compartilhada aí com os irmãos também. E aí muito da autoestima do Kevin, ela vai sendo desenvolvida a partir da aparência dele, porque ele também é um rapaz ali que chama atenção, que ele vai crescendo também, vai ficando mais bonito, forte, e isso traz assim um estereótipo dele de ser um homem muito bonito, de ter de ser um rostinho bonito. Inclusive ele tem um momento que faz a comparação de que às vezes ele sente um incômodo com o irmão, porque o irmão é muito inteligente, se destaca pela essa capacidade dele, e ele fica ali com esse questionamento de será que ele só se destaca então por ser bonito, ou inclusive pela profissão dele, que ele é ator, então ele é famoso, chama muita atenção das pessoas.
E aí ele começa a ter algumas crises de identidade em relação a quem ele é mesmo. Será que as pessoas só estão valorizando isso? Ou que ele tenha passado pela vida somente também valorizando esse aspecto da vida? É algo que às vezes vem, né, para ele perceber que quais são os outros pilares da autoestima que ele vai se descobrindo, que ele vai fazendo essa busca, que é muito interessante de ver acontecendo também durante a série. E durante, né, a adolescência dele, ele tem a perda do pai, que igualmente aos outros irmãos isso impacta muito na história deles. Então ele acaba também tendo uma preocupação assim em relação à figura dentro de casa, que é nesse momento que ele sai de casa por não ver essa identidade, ter mais dificuldades com o próprio irmão, que acaba assumindo ali o lugar de pai, digamos assim, dentro da casa. Então, isso é algo que mexe muito com ele e que, inclusive, mostra que ele quis meio que passar por esse luto, por essa perda, sem dar muita atenção, sem trazer isso como um significado, né, como realmente algo que mexeu com ele. E aí, em alguns momentos da série, a irmã dele fala para ele dar atenção a isso, né, dele conseguir, assim, perceber o quanto que a ausência do pai é algo relevante na vida dele, para ele buscar essa ressignificação e não se perder quando tem alguns desafios da vida. Porque muitas vezes ele passa por problemas, o pai dele vem assim na imaginação, na memória, e ele meio que tenta fugir. E aí ele tenta fugir de que forma? Muitas vezes ele recorre à bebida alcoólica para tentar se afastar desses problemas, como se estivesse ali se automedicando também. Em alguns momentos ele até usa alguns comprimidos. Então ele tem essas tentativas de amenizar o sofrimento dele, de dificuldades de profissionais, dificuldades também com relação ao pai, dificuldades amorosas, né? Ao longo da série ele mostra ali muitos desafios com esse lado da vida dele, que é muito instável. Então, como que ele lida com isso? Em muitos momentos ele tem essa fragilidade, né, medicamentosa como um recurso para aliviar as emoções. E muitas vezes o uso da bebida também piora os problemas dele. Mostra isso em alguns momentos que ele tenta assim, reatar algumas relações afetivas, que ele tenta ali melhorar algum aspecto da vida dele, e aí quando ele está quase conseguindo, digamos assim, ele recorre à bebida, se perde em meio a isso, né? Há uma fragilidade aí que ele precisa considerar, né? E aí ele começa realmente a fazer um trabalho para se afastar, né, da bebida alcoólica, se afastar aí desse uso de medicação e fazer um tratamento, porque já ultrapassa, digamos assim, os problemas, né? Piora muito mais. Então ele recorre à terapia, tem momentos marcantes lá durante a série que ele fala com os próprios familiares, que ele busca essa ressignificação da vida dele. Ele também busca se aproximar de quem foi o pai dele, né? Histórias do passado. Ele é o filho que tem ali coragem de ir atrás de um tio que estava ausente da família, resgata essa relação. Então, o Kevin também tem um coração muito bom, né? Mostra ele tendo essa relação com as pessoas, se importando muito com as pessoas. Por ele ter também uma condição financeira boa, ele dá muitas condições para outras pessoas, né? Empréstimos, construção de casas, auxílios dessa forma que mostra o quanto que ele também valoriza a família e as pessoas queridas. E é inclusive uma forma dele se afastar do uso do vício que ele tem com a bebida. Ele se envolve muito mais ali, estando ativo com construções, né, com auxílio de outras pessoas, auxílio inclusive do irmão, da irmã. Então ele focando a atenção dele para isso, ele se afasta da bebida alcoólica. Então é interessante a gente notar essa ressignificação da vida, trazendo recursos diferentes para lidar com os problemas, que inclusive traz mais benefícios, né, comparado então ao uso da bebida que não estava contribuindo. Então, como de maneira geral, né, essa série traz a história de várias pessoas numa perspectiva ali da realidade da vida, de dificuldades, de dores, de desafios, inclusive mostrando em várias fases da vida, né, o que chama mais atenção ali numa infância, na adolescência, na fase adulta, depois quando tem os filhos, e sempre com desafios a serem superados, mostrando a possibilidade que existe disso, né? Então o Kevin ele enfrenta um processo depressivo também,
enfrenta algumas separações, né, lidando com luto, com perdas, com a mãe que adoece. Depois ele também ressignifica tudo isso com a paternidade, o que é muito bonito de ver as coisas acontecendo, esse movimento da vida trazendo novas perspectivas. E aí esse aspecto da bebida, por exemplo, acaba sendo uma fase que ficou para trás, né? Ele consegue ressignificar, trazendo novas maneiras de vivenciar e lidar com as dificuldades, né? Enfrentando algumas coisas, com apoio, com a presença, né, dos familiares, de pessoas que ele gosta, também com auxílio profissional em alguns momentos. Então isso serve de exemplo para a gente compreender, né, como que a gente pode superar, trazer algumas reflexões para a nossa vida. Então, eu acho que é algo que a gente pode aprender mais uma vez com essa série. E você me conte aqui nos comentários também se tem algum aspecto do Kevin que chama a sua atenção em relação a esses desafios, né? Quem que aí é o seu personagem preferido? Então é algo que a gente pode também fazer essa troca que eu acho bem legal. Então essa foi a avaliação desse personagem, trazendo aí algumas perspectivas mais resumidas dessa história, porque né, é uma série bem comprida e que a gente pode ali trazer alguns aprofundamentos, né, de cada fase, de cada capítulo, mas é algo que a gente tem de maneira mais geral também, que eu não quis trazer muito spoiler para vocês, que você que ainda não assistiu também. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você trazer essas reflexões pessoais também. Deixe seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora, compartilhe esse vídeo para outras pessoas e vamos juntos. Obrigado por me acompanhar até aqui e te vejo no próximo vídeo.